Salve galera, mais um podcast, hein? Edu7 na área aí. Hoje mais um convidado especial. Sempre os convidados são especiais. E esse é incrível, eu trouxe um fotógrafo. Simplesmente ele faz a cobertura da maioria das competições paralímpicas. E o mais incrível é um fotógrafo cego. João Maia, seja bem-vindo, João. Tudo bem? Se apresenta, João. Obrigado, Edu. Então, vou me descrever para as pessoas cegas e com baixa visão. Eu sou um homem negro, não retinto, eu tenho cabelos crespos ondulados na cor preta, eu estou trajando uma camiseta polo na cor verde com o símbolo da fotografia na altura do peito esquerdo, na cor preta. Estou aqui sentado e meus olhos são castanhos amendoados, eu tenho nariz médio, os lábios médios e um sorriso bem largo. E é isso, Edu. É isso, João. Conta um pouquinho como é uma deficiência que você teve visual, de nascença, como que aconteceu para o público entender como iniciou tudo isso? Então, eu não nasci deficiente visual, eu fiquei aos 28 anos devido à inflamação chamada uveiite bilateral. Então, o meu olho direito hoje, ele é totalmente zerado devido a essa inflamação, que houve um descolamento de retina. E o olho esquerdo ele teve uma lesão no nervo óptico. Então, minha visão é chamada de conta-dedo. Até 15 centímetros eu consigo perceber um vulto colorido. A minha visão ela não tem foco, entendeu? E isso tudo aconteceu em 2004. Eu, morando aqui em São Paulo, eu não nasci no estado de São Paulo, eu sou do Piauí. Então, um abraço aí para o pessoal de Bom Jesus, aí no estado do Piauí. É a minha família, uma família grande, são 10 irmãos. Infelizmente, hoje, meus pais não estão mais vivos. Mas eu também, Edu, eu tenho 2 irmãos com deficiência. Sim. 2 irmãos com deficiência intelectual, né? Um esquizofrênico e um deficiente, ele tem paralisia cerebral. Então, é assim, desde criança eu aprendi a respeitar as diferenças, Edu. É o mais importante. Isso mesmo. E aí, quando aconteceu isso, como que você entrou no mundo da fotografia, que é o mais incrível. Quando a Beth que me apresentou você, né? Foi a Beth e a Vanessa ainda. Ela falou, Du, eu tenho uma pessoa muito especial para te apresentar, que é o João Maia. Ele é fotógrafo, mas ele é fotógrafo cego. Fica até engraçado, fala, mas como fotógrafo cego? Cara, a curiosidade da galera é gigante de falar, mas como que ele sabe o ponto certo, a luz, como funciona isso? Explica para as pessoas como que funciona isso. Bom, primeiramente mandar um abraço para a Vanessa, né, e a Beth. São pessoas que inspiram a gente, né? São atletas de alto rendimento. Não se esqueça disso, hein, pessoal? Atletas de alto rendimento que só dá alegria para o Brasil aí nas competições internacionais e nacional. Então, Edu, como eu falei anteriormente, eu não nasci deficiente. Então, assim, desde adolescente que cresceu essa paixão pela fotografia. E quando eu me tornei uma pessoa com deficiência visual, eu tive que me reinventar. Então, assim, eu tinha minha câmera, estava cego, e aí, o que é que eu faço agora? Estava com medo de pegar na minha câmera porque achava que uma pessoa cega não podia mais fotografar, né? Questão de enquadramento, questão de configuração dessa câmera. Mas aí, Edu, eu não pude esquecer que o desejo interno meu de fotografar é o que me movia. Então, eu comecei a fotografar. E foi dentro de casa mesmo. Eu me lembro que, nessa época, a minha irmã estava grávida do Pedro, que é meu sobrinho, que hoje tem 18 anos. Então, tem 18 anos que eu me tornei uma pessoa com deficiência. E eu comecei a fotografar minha irmã, comecei a fotografar o Pedro quando nasceu, comecei a fotografar os eventos da família, aniversário, casamento, batizado, e fui ganhando confiança de novo com o meu equipamento, com minha fotografia. Isso é muito importante falar, Edu. Sim. O que o esporte faz na vida de uma pessoa com deficiência? Eu nunca tinha experimentado a atividade física intensamente e fui experimentar depois que eu fiz a reabilitação e conheci alguns amigos que já estavam nesse mundo do esporte, né, paralímpico, e eles me levaram para as competições, me levaram para experimentar. Então, assim, eu hoje agradeço tudo, Edu, que eu tenho ao esporte. Primeiro esporte que eu experimentei, Edu, foi natação. Depois foi corrida de rua, fiz muito. Depois o atletismo.
E experimentei tudo no atletismo, todas as provas, tipo 100, 200, 400, né, 1.500, 5.000. Mas o que eu me encontrei de fato nessa estrada aí como atleta foi o arremesso de peso, lançamento de dardo de disco. Aí sim eu competi, tantos regionais, fui para o brasileiro. Não fui um atleta assim de alto rendimento, de rendimento. E graças a esse rendimento eu consegui uma bolsa na Uni Santana. A Uni Santana tem muito essa tradição de ter muitos atletas paralímpicos, de dar um incentivo para o esporte. E lá onde meu primeiro curso, né, que foi a licenciatura em História, e foi graças à fotografia. Nossa, mas eu não vou fugir, né, Edu? Como que o João fotografa? Então, assim, sim. Eu me lembro, Edu, que em 2015 foi a primeira vez que eu entrei, né, numa pista para fotografar, para ficar numa posição de fotógrafo. E sabe onde é que era, Edu? Ali, no Centro Olímpico da cidade de São Paulo. Sim. Aquela pista que eu hoje, com certeza, acho que reformaram ela está melhor do que era antes. Mas ali, no Constâncio, no Ibirapuera, fotografei Sim. muito, entendeu? Então, assim, ali que eu fui dar os meus primeiros cliques fotografando os meus colegas deficientes. Porque o que acontecia? Eu ia competir e com a câmera ali do lado. Até eu me lembro que meu técnico falava assim, tu escolhe, o fotógrafo, o atleta. Não dá para fazer os dois. Não dá para ser os dois. Mas era aquele desejo, cara, de registrar, de mostrar para as pessoas. E aí eu me lembro, Edu, que naquela época o esporte paralímpico não tinha essa visibilidade, tanto que tem hoje. Então, assim, e pode ter mais, eu acho, na minha concepção. Tem que ter mais abertura, eu acho. O que ajudou foi as Paralimpíadas em 2016. Hoje, o Centro Paralímpico, que é essa referência na América Latina, que deu essa visibilidade para o esporte paralímpico. Você vê hoje, a gente teve um Mundial. Hoje a gente tem mais mídia, Sim. passando no canal aberto, né? Eu acho que o quadro de medalhas no Mundial, se eu não me engano, João, o Brasil ficou em segundo, né? Segundo. Não, a gente ficou empatado com a China. A gente só perdeu em 2 medalhas. Era para ficar em primeiro, então. Era para estar em primeiro. A gente ficou empatado em número de medalhas, mas eles ficaram na frente em medalhas de ouro. Entendeu? Pô, então, fantástico, resultado histórico. Maravilhoso. E a nossa Beth Gomes, para variar, como sempre, dando show, né? E aí a gente fica muito feliz, sabendo, porque ali, cara, eu conheço muitas histórias de muitos atletas, porque além de ser atleta, eu, no passado, né, que eu parei em 2015, eu continuo fotografando, eu continuo conversando, eu continuo sabendo a cada história. Eu vou contar uma historinha aqui das Paralimpíadas de Tóquio. Sim. O Vinícius Bellator Rodrigues, tu conhece ele, é um grande atleta, ele tem amputação de membro inferior, ele é um deficiente físico. E quando ele chegou aqui em São Paulo para treinar, ele foi para o Constâncio e ele começou a treinar na minha equipe da época. Então eu vi a história do Vinícius. Sim. E ele falava, eu vou para a Paralimpíada. Lia livros motivacionais, ele era um cara que era aquele cara que seguia regras do treino. Tinha foco. Tinha foco. Ótimo. E quando o Vinícius estava lá em Tóquio, eu estava fotografando ele, cara. Que demais. E eu chorei, porque eu sabia a história daquele atleta, eu sabia tudo que passava, porque a gente teve uma época que a gente treinava junto e a gente ia treinando ali, conversando e falando de som, de tudo. E eu tava lá, cara, e comecei uma lágrima a cair e o pessoal perguntou, por que tu tá chorando? Eu falei, cara, esse cara aí eu treinei com ele. Já treinei. Sabe o que ele fez para chegar. O que ele fez para chegar onde ele está hoje. Onde ele tô. Então, assim, cada atleta, quando eu vou fotografar, eu procuro saber a história desse atleta, procuro ter a oportunidade de conversar com esse atleta. E, olha, as pessoas não sabem, os atletas paralímpicos são super acessíveis. Daniel Dias, que é o maior referência no mundo, Edu. Sim, conheci o Daniel. Eu também, eu cheguei, fui conversar com ele com toda aquela humildade, cara. E você sabe que no mundo dos não paralímpicos, dos convencionais, é difícil você chegar perto de um atleta. Sim. Comparando ao Daniel. Entendeu? Sim. E a humildade, qualquer atleta, você chega próximo, você conversa. A Beth é super acessível. Nossa, quem não conhece a Beth, se conhecer... Um dia eu fui dar uma volta em Santos com ela na praia, eu não acreditei a popularidade que ela tem na praia. É incrível. A gente não pode esquecer de falar do livro dela, né? O livro. Tonon. Cara, o livro dela é incrível. Não percam mesmo. No podcast anterior eu até comentei sobre o livro também. O livro da Beth é fantástico. Não percam, aí tá na... Eu não sei se ainda tá nas principais, já deve estar nas principais livrarias de São Paulo, se eu não me engano. E quem escreveu o livro dela foi a Luciane Tonon. A Luciana também. Que tá escrevendo qual livro? O meu, cara. Que demais. Então vai ser sucesso também. A gente vai, Edu. Vamos dar um spoiler, né? Porque o pessoal gosta. Sim. A gente quer que esse livro seja lançado em Paris, contando a minha história como fotógrafo cego. Então, e no Fugindo...
a galera, a curiosidade. Uhum. Como que ele clica, como que ele sabe o movimento, como que ele sabe a luz, como que ele sabe Então, vamos lá. a velocidade. Dá uma dica pra galera aí, dá um Vamos toque lá. pra galera, como que funciona tudo isso daí. Bom, tem que estudar, galera. Eu, nessa pandemia, fiz a minha pós-graduação em fotografia. Hoje eu sou um pós-graduado. Estudar muito. Por quê? O dia a dia você aprende, né? Bom, exemplo. Fotografia de esporte, você sempre vai ter que usar velocidades altas, disparos contínuos, para que você não perca a ação. Eu não posso ter em mente que eu vou fotografar uma das mais lindas provas do atletismo, que é a prova de 100, fazendo um clique. E no manual, esquece. No manual, acho que é poucos ninjas nesse mundo que vai conseguir fazer uma foto numa prova que demora aí... tem atletas nossos do Paralímpico que estão fazendo em 10 e 35, 10 e... sei lá, nessa faixa aí. Então usa o modo automático. Modo automático. Porque não tem como você vai fotografar uma prova de 100 metros. Tem que ser no automático, foco automático, disparo contínuo para você pegar toda essa ação. Porque eu penso assim, Edu, vai lá, eu estou em frente ali na linha de chegada, estou com o meu assistente, ele me descreve o ambiente, aí eu vou compor essa imagem. Como é que eu componho? A torcida, porque ela emite o som, ela incentiva esse atleta a correr mais, bate palma, grita. Esse atleta lá na saída de bloco, ele se posiciona, e aí eu penso, eu quero fazer uma foto lá da saída de bloco, eu quero fazer uma prova quando ele está nos 25, 50, 75 e 100. Eu escolho. E aí eu tenho que entender que esse movimento dos 100 metros é uma prova técnica. E cada metragem dessa, o atleta vai se comportar de uma forma. A saída dele é muito importante para o desenvolvimento dessa prova, né? Se ele sai bem de bloco, ele vai se destacar e vai, com certeza, segurar para ser o primeiro. Então, assim, a gente imagina toda essa técnica que essa prova tem, por isso que é importante conhecer cada prova para saber que momento você vai clicar. Mas aí, uma fotografia não só é técnica, Edu, né? Eu já está ajustada a minha câmera, a questão do tripé que a gente fala, o ISO, né? A abertura do diafragma, né? Velocidade do obturador, né? A fotometria está lá ajustada, ok. Mas tem uma coisa que na fotografia tem que ter emoção. Então, quando eu consigo registrar o grito do atleta, o choro, a expressão, levantando a mão, agradecendo a Deus, são as expressões na fotografia que traz essa intimidade, traz mais próximo a pessoa que está vendo a imagem. Então, na minha fotografia tem que ter expressão, tem que ter emoção, tem que ter lágrimas, choro, sorriso, porque é isso que faz com que a fotografia no esporte seja viva e que você se prende. Então, eu não enxergo. Sim. Mas essas emoções eu sinto. Por quê? Eu já fui um atleta, entendeu? E a gente sabe que naquele momento lá é concentração, mas também é emoção. Sim. E quando ele ultrapassa a linha de chegada, tem uns cliques maravilhosos. E quando é outro esporte que você não praticou? Por exemplo, o futebol. Então, O futebol tem aquele barulhinho da bola, né? Então, aí a gente conversa com os amigos, né? Hoje eu tenho entendi. um grande amigo hoje no futebol de cegos, que ele é brasileiro, mas mora no Japão, que é o Roberto Sasaki, que é o único brasileiro que joga na seleção do Japão, que é naturalizado. Eu estive com ele aqui no World Grand Prix de futebol de cego, fotografando. Infelizmente, eles... claro, não tem como ganhar do Brasil, né, cara? Eles foram para a final aqui no Brasil, com o Brasil, mas não Brasil tem é como. forte. O Brasil é o melhor do mundo. Né? E foi No muito... futebol cego também? No futebol de cego, o Brasil é o melhor do mundo. Nossa, entendeu? incrível. As duas Paralimpíadas só deu Brasil. No Mundial, com certeza, dará Brasil de novo. E assim, eu fotografei lá no Centro Paralímpico, que é a minha casa. Eu falo assim que é a minha casa, porque sou muito bem recebido pela imprensa do Centro Paralímpico, todo mundo, né? Eu conheço o Misael pessoalmente. Antes de eu ir para o Rio, uma vez eu estava lá no Centro Paralímpico, tive a oportunidade de sentar e conversar com ele, né? Quando eu estava lá no Japão, eu encontrei com ele nos corredores, né? O Misael Conrado. Então, assim, eu fico muito feliz sabendo que o nosso esporte hoje, paralímpico, mudou muito, Edu. Temos uma escola hoje que ensina essas crianças, está se introduzindo crianças, porque, assim,
essa geração ela precisa ser renovada. E se Sim. você não for atrás de criança, de adolescente, de jovens, a gente não vai ter o atleta do futuro. Então, assim, Verdade. eu fico muito feliz sabendo que hoje o CT Paralímpico é uma referência na América Latina e a gente tem muitos bons atletas com deficiência. Ainda precisamos buscar mais nas escolas, nas cidades pequenas, incentivar o esporte em cidades pequenas, Edu. Tem muitas, as prefeituras, o Estado precisa trazer esse aluno da escola pública para experimentar o esporte paralímpico. Sim, que é fundamental, né? Fundamental. O esporte, ele anda junto com a educação e com a saúde. Então, eu acho que são pilares que a gente não pode deixar atrás. Muita gente deixa um pouco a parte de esporte. E olha os benefícios que o esporte traz. Por exemplo, a Vanessa Cristina, ela teve um acidente também, né? Eu acho que foi de moto na época. E a vida dela se transformou. De uma simples garçonete, virou uma atleta paralímpica fantástica, que conhece o mundo hoje. Não, é emocionante. Não eu sei que... É incrível o que o esporte proporciona, não só o paralímpico, em geral. Sabe? De pessoas que, de repente, já têm uma determinada doença, começou a praticar atividade física, com uma boa alimentação, e deixou de tomar alguns remédios e começou a ter uma evolução fantástica na vida. Além disso, Edu, o que traz para a pessoa com deficiência? Eu falo em questão que eu sou uma pessoa com deficiência. Sim. Te traz um novo ciclo de amizade, Sim. te traz uma vida com saúde, te tira de casa. A pessoa com deficiência, ele começa a sair de casa, ele começa a ter independência, ele melhora a questão de equilíbrio, só traz vantagens de saúde, de bem-estar. E aí a pessoa começa a conhecer o Brasil, o mundo, né? Quantos atletas paralímpicos não viajam o mundo aí em competições mundiais, em Parapan? Então, assim, só traz benefício o esporte para a pessoa com deficiência. Que pena que ainda os nossos governantes não se ligaram nisso, não se atinaram que a pessoa com deficiência, quando ela é introduzida no esporte, só tem vantagens. Sim. Só tem vantagens. Para a sociedade em geral, né? Também para a sociedade em geral. Em geral, porque você vai trazer benefícios, entendeu? De repente, uma pessoa que está ali teve uma deficiência de algo que ela acha que, de repente, ou nasceu ou não, que a vida acabou por ter essa limitação. E, pelo contrário, a história dela continua, só que é de um outro modo, não é verdade? Então, acho que tem que dar continuidade à história. Como eu sempre digo, a gente está aqui para fazer o quê? História. E que a história seja bem feita e bem contada, né? Que a gente deixe coisas boas para as pessoas, né? Eu acho que o nosso livro é isso, o nosso livro da vida, né? De sempre incentivar as pessoas, de sempre deixar coisas boas para as pessoas, sabe? Para dar continuidade a isso. O esporte faz isso. A evolução do esporte é essa. Qualquer tipo de atleta, ele chega numa determinada idade, ele para e dá continuidade para outro, dá continuidade e aí por diante. Não é verdade, João? Sim. E o fantástico que você faz é na parte de fotografia, que é algo que assim, eu acho que no mundo é só você, de audiovisual, desculpa, audiovisual não, na parte visual. Sim, eu sou o único, só você. Eu sou o único no mundo, eu sou o único deficiente no mundo a cobrir Paralimpíadas. Espero que tenha mais, sabe, Edu? Porque eu acho que... com deficiência visual. Com deficiência visual, sim. Porque tem outros também que praticam, que são fotógrafos com outro tipo de deficiência. Tem muito cadeirante, Edu. E no Rio, em 2016, eu encontrei muitos cadeirantes, pessoas com deficiência física, pessoas com deficiência intelectual, com outras deficiências, auditiva, então com todas as outras deficiências, eu encontrei outros fotógrafos. Agora, em Tóquio, Edu, como foi uma pandemia e foi uma Paralimpíada muito diferenciada, só tinha eu, com deficiência visual, um cadeirante, que é japonês, e acho que tinha mais 2 pessoas com deficiência. E tem, o governo incentiva algo para vocês irem para Paralimpíadas? Não, Edu. Eu acho não assim, tem um incentivo de falar, você vai cobrir, o governo arca com passagem? Não existe isso. Não existe. Nenhuma empresa privada faz isso. Ou você está ligado a alguma agência grande, ou alguma empresa, alguma revista. Nesse caso, desse japonês, eu consegui ter contato com ele. A revista dele me entrevistou antes de eu ir para o Japão, que ele trabalhava na revista, que é uma revista especializada em deficientes. E ou você trabalha, ou você é convidado, você sabia, pode ser convidado pelo Comitê Paralímpico. Então, é isso que eu ia comentar. Aí você consegue ir. Aí você consegue ir. No meu caso, o Rio, eu fui por um projeto, e que tinha 7 fotógrafos, e eu era o único deficiente visual. Em Tóquio, eu criei um projeto junto com a Luciane Tonon, o Guia do Deficiente, e a gente foi junto
né? E lá eu consegui uma guia, e aí, que foi uma tradutora também, e aí a gente, foi essa equipe minha. Nessa equipe de Paris, que a gente já está formando de novo, a Lu está comigo de novo, porque a Lu é muito inteligente, Edu. Ela Eu conheci a Lu. já tem doutorado na USP, com referência ao esporte paralímpico, e agora ela conseguiu pós-doutorado, se eu não me engano, na Suíça. Pô, demais. E ela está comigo, é uma pessoa incrível. Além dela ser jornalista, ela é educadora física, ela é árbitra de goalball, e ela vai estar comigo aí. Eu estou muito feliz porque é ela que está escrevendo a minha história. A especialidade dela, como jornalista, é escrever biografia de atletas. Sim. Entendeu? Principalmente paralímpico. Paralímpico. Né? E eu estou muito feliz porque ela está escrevendo. Eu li o livro da Beth, ficou incrível. Bom, e eu vou ter que dar spoiler para vocês que estão nos acompanhando. Estou preparando um livro, está no forno, eu estou aí participando do edital. Se der certo, posso ser contemplado ou não, mas é um livro para crianças, Edu. Eu conto a minha história, mas conto uma ótica diferente. Eu conto com meus 2 irmãos que são deficientes, intelectuais, indo para o Japão, e lá eu conto todo como é que foi fazer a cobertura, e sempre na ótica de pessoas com deficiência. E esse livro é para crianças. E a minha ideia é que seja em braille, em tinta, que seja um audiolivro, um e-book, e também que esteja em pictogramas para pessoas com deficiência intelectual. Isso é muito importante. Então, é um livro extremamente acessível para que todas as crianças, adolescentes, jovens, adultos possam ter acesso a esse livro para falar também para crianças, jovens e adolescentes sobre deficiência de uma forma leve, mas falar que tem sonhos e todo mundo pode realizar o seu sonho. Um garoto do interior do estado do Piauí, que sonhava ser um fotógrafo e me tornei um dos maiores fotógrafos com deficiência do mundo. Quem diria? Isso mesmo. Mas você tem que acreditar no sonho. Se você não acredita, não realiza, Edu. Verdade. E não é fácil. Não. Tem que ir atrás. Os obstáculos vão ter, mas a gente tem que saber enfrentar esses obstáculos, né, João? E o mais engraçado, até comentei para a equipe aqui, falou, Edu, fotógrafo cego, como que você conheceu ele? Aí vem a história. Aí foi bem divertido. A nossa história foi boa. Conta aí a nossa história. Foi na época de pandemia, né? E aí a Beth falou, Edu, tô indicando um amigo meu que é fotógrafo cego. Aí eu falei, pô, mas é fotógrafo cego? Aí já ficou aquela interrogação. Eu falei, mas como que ele clica, vê um monte de dúvida, interrogação. Aí beleza. Aí você mandou mensagem para mim, ok. Eu, no dia, meio que na loucura, na publicidade, eu trabalhando, eu respondendo no WhatsApp, escrevendo. Você me perguntou tal, vídeo, áudio, e eu escrevi no WhatsApp. Só que, cara, sabe que foi meio impulso? Alguém te pergunta, você responde rápido. Eu tinha esquecido que você tem um problema visual. E eu fui escrevendo. Aí depois eu cheguei para minha esposa e comentei, falei, eu tô falando com o João, eu escrevi um monte de texto. Agora que eu vi, o cara não enxerga, ele é cego. Como que ele vai ver tudo isso? E daqui a pouco você me responde tudo, cara. Com leitor de tela. Isso. Então explica pra galera, porque eu tomei um susto, cara. Como é que funciona? Vou explicar. O leitor de tela ele funciona assim. Eu vou ativar esse leitor de tela aqui. Peraí. Peraí, vamos lá. Como eu desliguei o celular, vou ligar o programa de voz, certo? Talkback ativado. E do sistema. Passos 591. O meu celular ele é normal, igual qualquer outro celular. Só que aí, eu vou lá em configurações e ativo a acessibilidade. Ativo o Talkback no Android. Se eu tivesse um iPhone, seria o VoiceOver. Então, tela desativada. 1550. Página. Aí, ó. Suporte. Vou colocar desse modo aqui que fica melhor. Ó. WhatsApp app. WhatsApp app. 71. Adeu empresa fotográfica. Vamos lá. Adeuvancat.1519 diversidades. Eduardo Azevedo Edu 7. Eduardo Azevedo Edu 7. Mensagens ativadas. Que boa. Entendeu? Então aqui quando eu abro. Quando eu abro aqui, ó. Abre já a conversa. Entendeu? Aqui, ó. A última conversa que a gente teve. Peraí. Controles. Câmera. Tocar. Links. Suporte. WhatsApp. Deixa eu voltar. Mensagem. Assim, voltei. Mostrando o teclado ó. português Brasil QWERTY. Reproduzir. Botão. Reproduzir seria o áudio. Se eu quero ouvir,
Perfeito, estamos juntos. Só me avisa na hora que for chamar. Estarei pronto esperando lá na porta do edifício. 10h23. Ó, Que muito foi a bom. mensagem que eu mandei para você. Então, assim, a acessibilidade, hoje eu posso usar ela, Edu, no celular, no meu computador, no notebook, que a gente chama leitor de tela. Então, a pessoa com deficiência hoje, ela tem que dominar essas ferramentas de tecnologia, porque senão a gente fica atrás, a gente não se comunica com as pessoas. Que pena que, para mim, como fotógrafo, hoje a tecnologia ainda não está, de fato, nas câmeras, né? No celular eu tenho essa possibilidade aqui de manipular o meu celular, mas nas câmeras ainda não tem. Mas isso que é importante. A tecnologia assistível é que abre as portas, Edu. E muitas vezes, Edu, eu converso com a pessoa e a pessoa não sabe que eu sou deficiente visual. Porque, em nenhum momento, se eu ficar só conversando com texto e não falar, a pessoa nunca vai saber. Então, o que a tecnologia traz? É a comunicação. E olha, sabe como é que eu converso com as pessoas com deficiência auditiva? Através de texto. Ah, é, ao contrário. Ao contrário. É ao contrário, e aí isso mesmo. eu converso com eles, deficiente auditivo, de boa, pelo WhatsApp. Me comunico. Eu tenho um amigo mesmo que ele não fala e a gente se comunica pelo WhatsApp, por texto. Então, não tem problema não. Pode mandar texto para uma pessoa que é cega ou com baixa visão, que ela vai ler, com certeza. Pô, que bacana. Isso daí até tirou o peso da minha consciência, que a minha mulher começou a rir, falou, você é muito louco, cara. Como que você manda o texto pro cara, o cara não enxerga, meu? Aí eu falei, eu vacilei. Aí depois você respondeu na sequência, eu falei, então alguém leu para ele. Entendeu? Aí veio aqui, ó, eu acho que deve ter alguém do lado ali que vai lendo tudo que... E agora você explicou a tecnologia, então, que nos ajuda. A tecnologia vem para isso, né? E isso é bom, Edu. Tipo assim, quando você vê uma pessoa na rua, né? Eu quero ajudar. Como é que eu faço? Pergunte à pessoa. Pergunte se ela quer ajuda quando ela é cega. Isso mesmo. Se ela quer que você ajude ela a atravessar uma rua. Pergunte a essa pessoa se você pode chamar ela de cego. Porque tem muita gente que se ofende. É um direito dela. Eu te chamo de cego, eu não gosto. Aí você pergunta, tem algum problema se eu te chamar de cego? Não tem nenhum problema. Porque todos os dois termos é correto. Cego e pessoa com deficiência. Entendeu? É que hoje em dia ainda mais, né, João? Qualquer coisa que você fala, principalmente a mídia, distorce e fala que você está, de repente, xingando a pessoa, maltratando. Então pergunte É melhor perguntar mesmo. Pergunte antes. Autorizou, ok, dá continuidade. Bem. Eu não me importo se a pessoa falar que eu sou cego. Não me importo. Então, assim, tem pessoas que se importam. Eu não gosto, isso é uma ofensa para mim. Por isso que é bom perguntar. Ainda mais no mundo de hoje, né? Perguntar, se tirando a dúvida, fica muito mais claro. Vamos lá. E referente a alguns projetos, tem alguns projetos futuros aí, João? Sim, para acontecer. O Paris é um deles, né? Paris que você comentou. É um projeto futuro e a gente está em parcerias aí, ainda está montando. O time está montado, mas aí vem, que é um projeto, a gente sabe o custo que a gente tem para ir para Paris, como você sabe, você que já foi um atleta que viajou o mundo inteiro, sabe que é caro qualquer viagem, o custo de hospedagem, alimentação, translado, então a gente está nesse processo do projeto e está aberto a parcerias, pessoas que querem acreditar nesse projeto, que querem estar juntos. E o projeto aí que a gente tá aí no forno. Esse daí tá quase, mas vai dar certo, se Deus quiser. A gente está num projeto aí que é uma exposição, que a gente ainda não pode falar os locais, ainda não pode falar a quantidade de imagens, mas vai sair uma exposição. Sim, uma exposição muito legal. Grandiosa sobre o João. Sobre o meu trabalho. E é uma instituição financeira que vai fazer esse projeto, que isso é bem importante, né? E vai a visibilidade. Que essa exposição vai trazer para as pessoas com deficiência. Quando eu falo, não é para mim, sabe, Edu? Porque quando a pessoa vai visitar uma exposição minha, que ela vai ter acesso à acessibilidade, ela vai ter o braille, letras ampliadas, vai ter uma foto em relevo, né? Vai ter ali a audiodescrição com código QR. Ela não atende só a pessoa com deficiência, né, Edu? Ela atende a todas as outras deficiências. E ensina as pessoas também, né? E aí, isso, cara, assim, vai ser a minha primeira exposição solo de tamanho de uma grandeza dessa. Eu já participei de várias exposições. Essa vai ser grande porque são vários lugares, né? Eu já tive uma exposição no Japão, antes de ir para lá, mas foi coletiva. Eu tive uma em Brasília, Edu, mas não foi dessa magnitude. Por que eu te digo? Foi uma exposição que não teve acessibilidade. Então, eu não posso dizer que essa exposição, para mim, foi, de fato, me deixou satisfeito. Foi num grande evento em Brasília,
um grande evento de fotografia, mas não teve acessibilidade. Então, eu não posso dizer, poxa, essa exposição foi legal. Porque, para ser legal, para mim, Edu, uma exposição tem que ter acessibilidade. Entendeu? Entendi. Aquela que uma outra, acho que foi o ano passado, que foi no Sesc, que foi no Rio de Janeiro também. Aquela foi boa. Foi boa. Nós fizemos. Isso, aquela que a gente estava junto, né? Aquela exposição, ela teve audiodescrição, teve um material, foi O Sesc, eles gostam muito, né? Eles trabalham com acessibilidade. Trabalham muito, eles muito têm bom. esse compromisso com a acessibilidade e isso é muito bom. Já fiz muito trabalho com o Sesc, Edu. É uma empresa maravilhosa. De fato, inclusive, eu fiz oficinas incríveis de fotografia, porque eu ensino, Edu, nas minhas oficinas, as pessoas com deficiência e sem deficiência como fotografar. Eu ensino como pegar no celular, eu ensino como a distanciar, a enquadrar, né? A saber onde é que vem essa luz. Você está sentindo essa luz? Onde é que está vindo essa luz? E saber trabalhar a luz, que eu acho que a Isso. fotografia é luz. Você saber, assim, você sabendo utilizar a luz adequado e do jeito que você quer, que muita gente olha, pô, aquela foto ali parece que faltou um pouco de luz, mas cada fotógrafo tem seu estilo de fotografar, tem a luz que te agrada, não é, João? A fotografia é incrível, E aí, né, João? ainda digo mais, Edu. A gente tem que parar de dizer que na fotografia não existe certo nem errado. Eu posso fazer uma foto, mesmo. E cortar um pouco a cabeça da pessoa. Mas essa foto não vai estar ruim. Essa foto está ruim que você cortou. Não. E o contexto dela? E a expressão do atleta? Isso mesmo. Entendeu? De repente, Edu, eu posso fazer uma foto que ela está desfocada. Levemente desfocada. Mas a expressão, a linguagem e o que ela traz de sentimentos, isso também não quer dizer que essa foto, porque ela tem desfoque, ela não presta. Então, assim, você nunca pode dizer, a foto está desfocada, ela não presta. Uma vez um professor meu de fotografia disse assim para mim, João, você pode fazer uma série de fotos, todas desfocadas, e ela tem uma linguagem. Entendeu? Muitas vezes você corta, faz um corte, um crop ali na imagem, mas ela tem uma linguagem. Então, não existe certo ou errado na fotografia. Né? Porque a foto tem que estar enquadrada certinho. Não, eu posso cortar uma foto e ela pode ser bonita. Eu posso desfocar uma foto e ela pode ser bonita. Tem então, que entender a entrega, depende da né? linguagem, A linguagem do fotógrafo. E a entrega para o produto. Você vai fazer uma campanha publicitária, aí você tem que entender por que ela ficou com foco, fora de foco, porque é uma foto mais fria, um pouco mais quente, né? Tem tudo isso. Então, e aí entra em cena quem? O diretor de fotografia. Isso. O cara que briga com o fotógrafo. Porque é isso. Mas de um lado positivo, né? Do lado positivo, claro. Do lado positivo. Então, assim, a fotografia é isso. Não existe o certo e o errado. Mas, claro, o profissional ele tem que entender o básico. Sim. Né? Tem que saber o que é. E cada um, acho que tem um gosto particular, né, João? Cada um tem um gosto particular de foto, né? Eu sou fotógrafo também. Eu faço uns cliques, sou videomaker. Eu faço de tudo um pouquinho. Eu gosto de aprender. Mas você tem, lá no fundo, você tem a sua própria identidade. Sim, Quem isso conhece mesmo. o teu trabalho, quando bate ali, é do Edu. Já começa a perceber as tuas características como fotógrafo. Entendeu? Então é isso. A fotografia é isso. Todo mundo... Se eu colocar 100 fotógrafos para fotografar, exemplo, a Beth Gomes, cada um vai ter um olhar e cada um vai fazer um recorte daquela cena naquele mesmo lugar. E nunca a foto vai ser igual. É verdade. Por isso que a fotografia ela é única. E cada vez que você faz um clique, vai ser diferente, nunca vai ser igual. E ela diz muita coisa, né, a fotografia, né? Você olha para a foto, você começa a ver coisas que da fotografia que é incrível, né? Os recortes. Os recortes. Você olha e fala, meu Deus, faz. E assim, eu tenho aí grandes inspirações na fotografia. Eu acho que você conhece muito ele, o Buda Mendes, um grande fotógrafo de esporte. O Vander é outro cara, assim, eu fui convidado, né? E ele também, ele era o fotógrafo oficial da campanha da ESC, né? Para os para-atletas. E eu fui convidado para fazer bastidores, os making off, e ele foi o fotógrafo oficial. O cara é muito bom. E assim, todo evento mundial, ele tá paralímpico. Então, assim, tem uma sensibilidade incrível. A gente se encontrou lá em Tóquio, trocamos figurinhas. Isso é bom, Edu. Eu sempre troco figurinha com esses grandes fotógrafos. A gente sempre tem que estar conversando, para aprender. Ideia. Aprendendo. O aprendizado é eterno, João. O aprendizado é eterno. A pessoa fala, não, eu já sei. Você não sabe. Quem já sabe, não sabe.
Quem sabe está aprendendo sempre. Isso que eu digo para as pessoas. Eu tive a felicidade de conhecer 2 fotógrafos fantásticos. Um deles foi em 93, que é o Paulo Mancini, que é famoso na parte de publicidade. Ele fez uma campanha na época, eu fiz a campanha da Oakley, descendo uma ladeira de bike, a praticamente quase 60 por hora, surfando na bike. Cara, e naquela época não é igual hoje, digital. Sabe, era rolo de... Sei. Vamos ver se acertou só depois. O cara Tinha que ser, era na raça ali, você entendeu? Hoje tá um pouco mais fácil, né, digamos, mais moderno. E depois eu tive a felicidade de fazer uma campanha gigante da Fila, na época, em 2010, 2012, com o Raul Krebs, um excelente fotógrafo, e a campanha ficou incrível, João. Por isso que... E a foto, a ideia da foto na época era entregar um atleta mais estilo latino, com uma pele um pouco mais bronzeada. Cara, os caras... Eu olho e falo, não sou eu na foto. Os caras transformaram eu num cara bem moreno, cara. Latino e com idade bem abaixo do que eu tinha na época. Entendeu? Então, ficou incrível, cara. O trabalho dele final, eu falei, a pós da foto ficou incrível. Então, e é o que você falou, cada fotógrafo tem o seu gosto particular, tem né? sua identidade. A sua identidade, sua essência, né? E hoje eu vou falar para você, a gente se assusta, porque chegou agora a inteligência artificial na fotografia. Nossa, isso aí é meio complicado. Tá assustando o audiovisual, sabia? A área de audiovisual de publicidade também tá meio... Eu acho que tem que colocar limites. É uma coisa que veio, só que muita gente tá querendo substituir. E eu acho que não... Mas sempre vai ter os bons. Sim. Pra gente separar do joio, né? O Sim. joio do trigo. Por quê? Sim. Eu tenho uma grande amiga que ela é fotógrafa, a Tina Gomes, ela é esquizofrênica, uma mulher assim, extraordinária, o trabalho dela. Ela fala, João, não adianta, você tem que ser bom, porque essa imagem, a inteligência artificial só vai dar os retoques. Mas antes, você tem que fazer um trabalho bom. A inteligência artificial não vai fazer milagre lá, no final. Então, assim, a inteligência é mais uma ferramenta que você pode utilizar para melhorar o seu trabalho. Mas se você não produzir lá a matriz com qualidade, não vai ficar bom. Não vai. Entendeu? Então, a inteligência artificial nada mais é que sempre vai ter a inteligência do homem que vai montar tudo aquilo. Que senão, não adianta. A inteligência artificial, ela não vai conseguir fazer a perfeição. Ela não vai conseguir transformar uma foto ruim numa foto boa. Ela pode melhorar, mas transformar numa foto, sabe? Uau! Não. Isso é do próprio fotógrafo. Mas, na verdade, a inteligência artificial, ela faz algo de alguém que já transformou em algo muito bom. Então, ela utiliza aquela ferramenta de alguém que já colocou aquilo. Sabe? A máquina, ela não vai transformar algo dela própria. Ela vai pegar a informação daquela ferramenta que vai melhorar aquilo que você precisa, tanto o texto, quanto o áudio, enfim, em geral, entendeu? Eu acho que a gente tem mas que está usar. nos assustando. Assusta, mas Que a gente veio tem que meio usar. muito rápido, muito radical. Mas a gente tem que usar para o nosso lado de uma Sim, forma consciente, positiva. positiva. Não para o lado negativo. Porque no tempo que a gente foi substituir as câmeras analógicas para digital, houve resistência, Sim, no houve começo, pessoas sim. que não queriam a digital, mas isso vai sendo incorporado. E depois viu que o digital é muito mais prático, muito mais rápido. Entendeu? Então, o assim, resultado é melhor. Então, assim, e tem pessoas hoje que continuam fotografando na analógica. Mais caro ainda do que se fotografar com digital. Porque tem que ter laboratório para revelar. Porque gosta. Porque gosta. É um hobby. É um hobby. Entendeu? Então, assim, a tecnologia, ela assusta a gente, sabe, Edu? Mas depois, acho que a gente tem que sempre tirar. E pra gente que é deficiente visual, cara, só tem coisa boa. A gente vê falar nos bastidores aí do que a inteligência pode nos ajudar, né? Nesse dia a dia nosso como pessoas com deficiência visual. Sim. Entendeu? Então, que venha, mas que venha para somar, né? Sim, e não com dividir. certeza. E a gente está finalizando o nosso podcast, já está no finalzinho. João, deixa seu Instagram, os seus projetos futuros para as pessoas aí, encontrar o João Maia, aí, o grande fotógrafo, e foi atleta paralímpico também. Edu, eu quero te agradecer essa oportunidade, porque as pessoas conhecem um pouquinho da minha história. Se quiser conhecer mais o meu trabalho, é só visitar o meu site, que é o www.fotografiacega.com.br, e o meu Instagram, né, para conhecer os meus trabalhos aí, acompanhar os meus stories, é o @fotografiacega. Para quem não sabe, hoje eu tenho uma parceria com o Edu,
que essa parceria seja longa Se e que Deus venha quiser. muitos trabalhos, como a gente está aí finalizando um trabalho assim, extraordinário, que o Edu é uma pessoa extremamente profissional e que a gente se conheceu. Estamos aí nessa parceria maravilhosa. Gratidão, Edu. Aí, Obrigado, carisma gratidão. com o meu Você está trabalho. na minha vida. Eu aprendendo com você, João. A Obrigado, gente está aqui mestre. só para aprender. Galera, mais um podcast. Gratidão a todos. E não esqueça também, tem a nossa água aqui, ó. OH, depois entra no site. OH, mais PH e um desconto de 20%. Só colocar no cupom EDU7. Beleza? Gratidão. Até um próximo podcast. Tamo junto, galera. Valeu.